Olá, meus queridos alunos do quinto período do curso de Ciências Contábeis da FANS. Espero que estejam todos bem, né? Espero que esteja cuidando da saúde de vocês, da família de vocês e que estejam nesse período de dificuldade, né? Nessa crise que nós estamos passando, que vocês estejam mantendo a saúde psicológica e emocional de vocês também de forma equilibrada. Eu venho aqui hoje para a gente fazer uma revisão do que a gente viu até hoje na nossa disciplina de estrutura de demonstrações contábeis. Para a gente relembrar, a contabilidade ela é a ciência da informação e ela traduz toda decisão, todo comportamento que é gerado dentro da empresa, ele se transforma em números. E isso vão para os demonstrativos contábeis. Balanço, DRE, DFC, DMPL, DVA. Até agora nós trabalhamos principalmente balanço patrimonial, que é um demonstrativo contábil responsável por retratar a informação financeira e patrimonial das empresas. Quando a gente fala em informação financeira, é porque através do balanço eu consigo verificar capacidade de pagamento, os índices de liquidez, os índices de solvência, para avaliar a continuidade ou não daquele negócio. A gente falou um pouquinho também sobre DRE, né? Muito pouco em função do tempo, demonstrativo de resultado de exercício. A gente sabe que a DRE é uma das demonstrações mais importantes, porque além dela mostrar o lucro, né, que uma empresa teve em determinado período, ela demonstra como que nós chegamos nesse lucro. Por que a empresa teve aquele lucro ou por que a empresa teve aquele prejuízo? E como a gente conversou muito em sala de aula, a DRE é uma ferramenta muito importante que todas as empresas deveriam implementar e deveriam utilizar para o seu processo de tomada de decisão. Porque é na DRE que a gente consegue analisar o desempenho econômico, ou seja, qual o potencial de lucro de uma empresa, qual o potencial de lucro daquele negócio. E aí sim, a partir do momento em que eu sei o lucro do meu negócio, é que eu vou estimar e vou determinar as minhas metas de retirada, né? O que a gente chama de distribuição de lucro. A gente falou muito em sala de aula que o proprietário de uma empresa ele não pode distribuir todo o lucro que a empresa apurar, porque parte do lucro precisa ficar reinvestido no negócio, justamente porque a empresa precisa se preparar para esses momentos que nós estamos vivendo hoje. Momentos de crise, eles acontecem, né? E a empresa, se ela se prepara, se ela se organiza para isso, ela consegue passar por esse período de uma forma mais tranquila, menos assustadora. Por isso que a DRE é um demonstrativo importante. Especificamente hoje, nessa revisão, nós vamos relembrar sobre o balanço, né? Nós falamos aí da importância da DRE. Num próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas hoje nós vamos falar do balanço patrimonial. Geralmente é o primeiro demonstrativo contábil que todo aluno de contabilidade ele tem contato, porque o balanço patrimonial ele é a consequência da escrituração contábil de uma empresa. Então, a partir dos lançamentos que são feitos, registrando as operações que acontecem dentro das empresas diariamente, o balanço ele vem como uma consequência. A gente sabe que hoje a estrutura do balanço está em consonância, né, com as normas internacionais de contabilidade. Então nós temos lá, do lado do ativo, dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante nós não temos subdivisão. Essa subdivisão ela só vai existir no ativo não circulante, que é ativo imobilizado, investimento, realizável a longo prazo e intangível.
Realizável a longo prazo são aqueles bens e direitos, principalmente estoque e duplicata, que vão demorar um período maior para se transformar em dinheiro, para se realizar em dinheiro, né? Geralmente, quando uma empresa dá um prazo muito grande para os seus clientes, né, parcela aí de 12, 24, 36, nós vamos ter realizável a longo prazo, que são aquelas duplicatas que a empresa vai conseguir receber após um período de 12 meses. No nosso investimento, nós temos aqueles ativos que têm natureza de gerar renda. São ativos que a empresa adquire com o intuito de ter ganho financeiro. Mas esses ativos não estão relacionados com a atividade fim da empresa. Por exemplo, uma fábrica de calçado que compra um terreno para valorização e venda futura. Uma fábrica de calçado, a atividade dele é produção de calçados. Então a compra de um terreno não tem nada a ver com a atividade fim. Isso aí é só um investimento que está sendo feito pela empresa com o intuito de gerar renda, com o intuito de gerar ganho financeiro. Nós temos imobilizado, que são aqueles bens de natureza fixa que a empresa precisa para dar a manutenção da sua atividade principal, né? Então, por exemplo, são as máquinas que uma indústria tem, os computadores, os móveis, os utensílios, ar-condicionado, toda a estrutura administrativa, isso tudo entra no ativo imobilizado, que é um ativo que eu não tenho o intuito de vender, e sim ele é um ativo que tem a natureza fixa para que a empresa possa prestar a sua atividade. E por último, nós temos o intangível, que são aqueles bens que não são palpáveis, a gente não consegue pegar, mas que eles possuem valor, como a marca da empresa, o fundo de comércio, os direitos, às vezes, que a empresa tem de explorar determinada marca, ou, por exemplo, o direito de explorar uma rodovia, e assim sucessivamente. São bens que eu não consigo tocar. Do outro lado, nós temos o passivo. O passivo se divide também em circulante e não circulante, e não tem subdivisão. Passivo circulante são aquelas dívidas que vence no período de até 12 meses a data do balanço. E o não circulante são aquelas dívidas que vence posteriormente a esse prazo de 12 meses. E lá no meu patrimônio líquido, que é aquilo que pertence ao proprietário, ou a gente pode falar que é o valor residual dos meus ativos, né? O que sobra dos meus ativos após eu pagar o meu passivo. Lá no patrimônio líquido nós vamos ter o capital social, que é um investimento do proprietário, as reservas, que podem ser reservas de capital, reservas de lucro. A diferença é que reserva de capital ela tem uma destinação específica e a reserva de lucro é aquela reserva que está disponível para o proprietário fazer a sua distribuição. Ainda temos lá dentro do patrimônio líquido a conta prejuízo acumulado, que é o prejuízo que a empresa vem tendo ao longo do período, e esse prejuízo em algum momento pode ser compensado com os lucros. Lembrando que o ativo, todas as contas do ativo têm que ser dispostas em ordem de liquidez, ou seja, aquilo que se transforma primeiro em dinheiro tem que aparecer primeiro. E o meu passivo tem que ser colocado em ordem de exigibilidade, ou seja, aquilo que vence primeiro tem que ser colocado primeiro. E o balanço é extremamente importante também para a gestão, principalmente patrimonial e financeira do negócio. Então, toda empresa também tem que preocupar na hora de tomar decisão de usar essa ferramenta, de usar esse demonstrativo como subsídio de tomada de decisão, para que nenhum empresário tome decisões no escuro, tome decisões sem se basear na estrutura financeira e na estrutura patrimonial do seu negócio. É isso, em breve teremos mais vídeos para poder falar sobre os conteúdos que nós já vimos até agora. Fiquem bem, cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos na sala de aula. Um abraço.